Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada um de nós, hoje e sempre, que o Senhor Jesus Cristo continue operando em nossas vidas, nos ensinando o Evangelho da paz, o Evangelho da verdade, que liberta, que salva. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição semanal, a nossa lição bíblica diária, lição 16, sempre vigiando. Mais uma lição aqui do livro de Isaías. Ontem, no domingo, nós iniciamos essa lição, lendo o verso síntese, quando o Senhor chama a atenção de um vigia, de um guarda, de um atalaia. Obviamente, o atalaia diz, olha, eu estou vigiando, dia e noite, tenho ficado aqui no meu posto, vigiando direto, não tenho falhado como vigiar. E nós vimos, no contexto dessa mensagem, né? O Senhor mandando uma mensagem contra a Babilônia. O vigia ali é o vigia, obviamente, em relação ao que vai acontecer com a Babilônia, né? Ele diz que vem contra a Babilônia, né? Chama ela de o deserto do mar. Diz que, como furacões que varrem o sul, assim viria o destruidor contra a Babilônia, viria do deserto, né? Viria de uma terra pavorosa. E na segunda pergunta de ontem nós vimos, né, quando Isaías diz que dura visão foi anunciada a ele. Ele falou uma coisa bem lógica, né? Diz que a pessoa pérfida vai sempre agir perfidamente. E o destruidor, a vida dele, a obra dele é destruir, ele fala bem claro, né? Aí na visão é mandado subir o povo de Elão e mandado o povo da Média sitiar, circundar, fechar, né? Cercar, né? Cercar Babilônia, claro, né? Porque Deus havia dado libertação e feito cessar o gemido dos povos, né? Elão, que são os persas, e a Média, né? Os medos, fica ali numa região, praticamente mesma região, né? Uma região colada com a outra, os medos e os persas se uniram para vir contra a Babilônia, né? Ele diz que os lombos estavam cheios de angústia, as dores se apoderaram, então, né? De Isaías, ficou abatido quando ouviu aquilo, porque era uma cena que ele viu, uma cena realmente pavorosa, como o senhor diz no texto anterior, né? Ele diz que o coração dele se agitou, o horror tomou conta dele, trouxe o pavor sobre ele, né? E ele diz aqui que a noite que desejava se tornou um temor, né? A noite como se ele aqui fosse o próprio vigia. Então, hoje, na pergunta 3, a pergunta é: o que o profeta viu em visão e qual o significado desta visão? O versículo 5 do capítulo 21 diz assim: na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. Claro, né, que essa ordem aqui, na visão de Isaías, você está no banquete, e alguém toca o alerta para que os soldados, os oficiais, peguem as armas. Significa dizer o quê? Que há um ataque iminente, que está correndo um ataque naquele momento. Um ataque inesperado, porque se fosse um ataque esperado, não estava tendo banquete, né? Era uma surpresa, era um ataque como se parecido até com a emboscada, quando você não espera aquele tipo de ataque, né? Então, esse é o momento que está sendo registrado na visão. Né? O que Isaías está vendo aqui, isso é tão profundo, isso aqui é tão perfeita a palavra de Deus, que isso aqui foi escrito somente mais de 200 anos antes disso acontecer. Isso aconteceu literalmente, está descrito lá no livro de Daniel, né? O livro de Daniel, muito, muito claro, quando Belsazar, né, filho de Nabucodonosor, ele dá um banquete com os instrumentos, os utensílios,
né, as bacias, as canecas do templo do Senhor, que eram feitos de ouro, ele mandou buscar para usar ali, para tomar o vinho neles, nesse material que era consagrado ao Senhor, num ambiente de banquete, de orgias, de bebedices, né? Diante dos seus deuses ali, das suas adorações pagãs. É como se Belsazar quisesse humilhar Deus, pegando os objetos consagrados a ele, em ambiente que era consagrado e que estava sendo dedicado aos deuses pagãos, que não eram nada para Deus. Era um ato assim, foi naquele momento que, exatamente essa visão aqui do banquete, que Isaías está tendo antes, né? Que veio uma mão e começou a escrever na parede, né? Mene, mene, tekel, farsim, que quer dizer, olha, você foi pesado na balança, viu, Belsazar? Você e o seu reino foi pesado na balança, você não passou na medida mínima, foi achado em falta, e você agora vai perder a vida nesta noite. Né? Acabou-se para você. Exatamente naquele momento, os medos e os persas estavam desviando o curso do rio que passava por baixo dos muros da cidade, né? E entraram ali à noite, na escuridão ali, silenciosamente, invadiram a cidade de Babilônia, e o resultado a história conta, né? Todo mundo morreu, a maioria morreu, claro, né? Muita gente, caiu o reino da Babilônia, deixou de existir o império da Babilônia, e naquele momento surgiria um novo império da coalizão Medos e Persas unidos, né? O povo de Elão, como diz o texto anterior, e o povo da Média. Elão, né, é os persas, que hoje é o país do Irã, né? É aquela região ali. Então, disse bem claro, e o Senhor deu essa visão a Isaías com precisão, né? O momento em que eles estavam sendo atacados, e é por isso que é dada uma ordem, peguem as suas armas, porque estamos sendo atacados, claro. Foi dada essa visão com precisão a Isaías, 200 anos antes disso acontecer. Por isso que Deus diz assim, olha, eu declaro o fim desde o princípio. Aqui é mais uma expressão clara da onisciência de Deus. Por isso que ele diz também, olha, creiam em meus profetas e prosperareis. Creiam nos meus profetas e vocês estarão seguros. Porque nada acontece neste mundo sem que Deus não revele antes aos seus servos profetas. Que maravilha, né? Que confiança nós devemos ter na palavra do Senhor, porque ela nunca erra. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: qual foi a ordem dada pelo Senhor? Qual é o significado disso, dessa ordem, desse contexto, desse cenário? Vamos ver então em Isaías 21, versículos 6 e 7, que diz assim: o Senhor me ordenou, ou seja, Isaías falando, né, que o Senhor ordenou a ele, o profeta Isaías, vá e ponha um soldado de vigia, e que ele conte tudo que ele vir, o que ele enxergar. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila, de dois em dois, e homens montados em jumentos e em camelos. Olha só. Veja que era um exército muito grande e um exército aparelhado. Veja só o que o texto está dizendo aqui para nós. Eram homens montados. Quando, naquela época, a maioria dos homens dos exércitos, eles avançavam como tropas de infantaria, eles avançavam a pé, com espada, com escudo, com lanças, né? Esse era o povo que lutava com as suas armas, com martelos, com machados. Era a arma que se tinha para lutar. Naquela época eles lutavam, era o exército. E um exército bem preparado, claro, eles tinham os grupos bem detalhados, né? O grupo das flechas, das lanças, do escudo e espada, né? Cada uma tropa tinha um momento específico, como sempre foram os exércitos bem organizados por grandes generais de todas as épocas, né? Mas aqui você veja que o Senhor está dizendo assim, olha, coloca o vigia lá,
eu quero que ele diga o que ele está vendo. E sabe o que é que ele vai ver? Ele diz até o que é que ele vai ver. Ele vai ver um grupo de homens numa fila, de 2 em 2. Ou seja, significa dizer que eles não estavam preparados ainda para a batalha. Eles não estavam perfilados, um ao lado do outro, estavam um atrás do outro. Então, se ele está vendo, primeiro, um grupo de homens a cavalo, de 2 em 2, um atrás do outro, uma fila, né? De 2 em 2, significa dizer que esse povo estava muito longe. Ele está aqui, o vigia geralmente fica em cima do muro, numa torre bem alta, para que ele possa enxergar o mais longe possível. E geralmente as cidades estavam em cima das montanhas, para enxergar ainda mais longe, né? Então ele viria esse grupo se aproximando de muito longe. Então a primeira coisa que ele via, um vigia tem que ser alguém realmente de uma visão privilegiada, ninguém ia colocar um míope para ser vigia. É alguém que conseguia enxergar e definir as coisas com precisão. Não é, não é à toa que Jesus manda que a gente vigie. Quando ele manda que a gente vigie, vigiar e orar, né? Ele está dizendo, tenham visão. Visão do futuro, ou seja, uma visão espiritual, tenham um discernimento. Enxergue alguém falando alguma coisa, pregando inclusive a Bíblia, e consiga enxergar qual a intenção dele por trás daquela pregação. Tenha visão. Então, o Espírito de Deus é quem dá esse poder ao homem para ele ter visão, para ele ser um vigia, para entender as coisas. Ok? Então, esse homem, ele vê de longe, antes do exército chegar próximo à cidade, primeiro fazer ali perfilar, fazer aquela fila, e circundar ali, circundar, né? Sitiar, rodear a cidade toda. Ele está vendo de longe. O Senhor mostra que esse vigia ia ver logo de longe um grupo de cavaleiros, né, enfileirados, de 2 em 2, um atrás do outro, né? E depois desses homens, viriam um outro grupo de pessoas montado em jumentos. E depois deles viria um outro grupo de pessoas também montado em camelos. Ou seja, ele vê aqui 3 grupos de soldados, né? Os cavaleiros geralmente se refere ali geralmente à liderança, né? Os capitães, os generais, aqueles que tinham comando, né? Comando ali de 1.000, de 500, de 100, né? Então, viam comandos. E nessa questão aqui, quando ele fala aqui de jumentos, eles têm aqui, obviamente, uma pessoa de segundo comando em jumentos. Jumentos que, às vezes, jumento também se refere a mulas, né? Jumentos ali, mulas. E por último, aqui, os camelos. Camelos, que eram aqui já os soldados, assim, já mais de baixo. Então, o que se percebe aqui? É que ele, pelo menos até agora, pode ser que venha no próximo verso, no versículo 8, mas ele não vê aqui, por exemplo, até agora, ele não vê de longe um grupo de soldados a pé. Ele não vê aquilo que se chama de infantaria. Se fosse nos dias de hoje, o nome que se daria aqui é que ele está vendo aqui a cavalaria, né? Homens montados, que isso era uma vantagem muito grande. Então, um exército que, por exemplo, conseguisse colocar 1.000 homens a cavalo, era um exército muito forte. Era muito forte, porque era como se hoje, no dia de hoje, se conseguisse colocar 1.000 tanques, homens em tanque jogando bombas terríveis, destruindo tudo, né? Então, era uma força militar muito forte. Então, quando o Senhor descreve aqui, com essa linguagem aqui de antigamente, dizendo que os soldados, todos eles estavam sobre cavalos, sobre jumentos e sobre camelos, era um exército muito forte. Essa é a mensagem que o vigia, que o Senhor está dando a Isaías, que o vigia iria ver. E por isso que eles ficariam apavorados, porque era algo realmente muito grande. Um exército muito grande para, obviamente, colocar medo naqueles que estão, obviamente, numa cidade que não quer, não deseja ser atacada. Babilônia iria enxergar exatamente isso aqui. Isso, na verdade, também não se aplica apenas àquele tempo antes de Cristo, né? 600
anos antes de Cristo, não somente aquele tempo. Mas essa linguagem aqui é uma linguagem que os servos de Deus irão enxergar o juízo que virá contra este mundo, Babilônia, né? Virá contra eles, e é um exército poderoso que virão contra eles. Ficarão com medo, ficarão apavorados, porque a destruição virá contra eles. Agora, o homem de Deus, o servo de Deus, vê isso com antecedência. O espírito dele é preparado e o livramento do Senhor é dado a ele com certeza.